A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical. Eu sou o presbítero Denis Pereira, professor da EBD há mais de 25 anos e é um prazer tê-los por aqui. Pegue Bíblia, revista, papel, bloco de notas, caneta, vamos juntos preparar a lição 3 desta semana, lição 3 do quarto trimestre de 2023. Se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Também na descrição dos vídeos tem todas as nossas redes sociais. Será um prazer atender a sua igreja. Dá uma olhada no Instagram nosso, Denis Pereira OFC. Você verá ali trechos de mensagens, enfim, as nossas agendas que cumprimos pregando a palavra de Deus. Estamos à disposição para atender congressos, eventos, tanto para pregação quanto para palestras, para pais e filhos, para casais, treinamentos de professores da escola dominical ou para liderança também. O meu WhatsApp está aqui na descrição, o link vem direto falar comigo. Também, rapidamente, eu quero falar do inédito treinamento Transforme Suas Aulas. Um treinamento compacto e objetivo, que você vai assistir às aulas quantas vezes você quiser no conforto da sua casa e aprender algumas coisas, por exemplo, como preparar uma aula, como planejar uma aula, que é encaixar aquilo que você preparou dentro do tempo que você tem, como aplicar uma aula, que é ajudar o aluno a colocar em prática aquilo que ele aprende na sala de aula. Não basta dizer para o aluno, olha, você tem que praticar a palavra de Deus. Tá, mas como ele faz isso dentro do conteúdo que ele está aprendendo? Você vai aprender comigo também como você diversifica a sua forma de ensinar para alcançar com mais eficiência o coração dos seus alunos. Na mesma sala de aula, às vezes o professor reclama, os alunos não prestam atenção. É porque na mesma sala de aula, os alunos que estão ali aprendem de formas diferentes. Alguns aprendem apenas escutando, outros aprendem repetindo, outros aprendem anotando e outros aprendem discutindo. Quando você usa diversas formas de ensinar, você alcança os seus alunos com mais eficiência nas diversas formas que eles têm de aprender. Por isso, adquira já o primeiro link aqui na descrição, preço promocional de lançamento. Você abençoa o meu ministério e com certeza o seu ministério será abençoado também. Os seus alunos vão perceber a melhoria em suas aulas, tá certo? Adquira já no primeiro link aqui para vocês. Maravilha, vamos estudar agora os símbolos do Espírito Santo na lição 3, classe dos juvenis, classe dos juvenis. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então nós vamos olhar aqui os símbolos do Espírito Santo. A leitura bíblica está bem legal, né? Bem abrangente. Como um bom leitor da Bíblia, você já deve ter percebido que muitos textos das Sagradas Escrituras apresentam uma linguagem metafórica e alegórica, carregada de tipos e símbolos, tá? Então a gente vai tratar isso aí no campo da teologia. São duas matérias que chamam a atenção para essa característica: exegese e hermenêutica, que são duas ciências envolvidas na interpretação da Bíblia. E é a partir delas que nós vamos estudar aí os símbolos do Espírito Santo. Tá? Então a gente vai entender primeiro por que usar símbolos. Tá? Os símbolos são objetos materiais que representam verdades morais e espirituais. Tá? Então é para a gente entender. Os símbolos são elementos do nosso dia a dia, por exemplo. Né? Coisas que nós temos, vamos dizer assim, uma certa familiaridade. Né? E porque temos esta familiaridade, deixa eu diminuir-me aqui, para você ficar por dentro da revista. Eu acho que fica legal assim, né? Então vamos lá, tá? Então, quando você olha o símbolo, você pensa naquilo que você conhece no dia a dia. Então, o símbolo, eles são elementos humanos, naturais, não é? Para nos revelar verdades sobrenaturais e divinas, tá? Então é fundamental nesse estudo você não cair no extremo de levar a identificar mais a realidade
do símbolo do que o símbolo com a realidade. Então, que fique bem claro que o Espírito Santo não é fogo, não é água, não é vento. Isso são símbolos, não é pomba, são símbolos com características terrenas para compreendermos o sobrenatural, o divino, tá? Tópico 2, os símbolos então do Espírito Santo. Ele vai usar aqui um dos símbolos é a água. Os símbolos do Espírito Santo são reflexos das múltiplas operações, mas de alguma maneira comprometem sua personalidade e divindade, tá? Então o relato do apóstolo João sobre o discurso de Jesus ao convidar homens e mulheres a beberem de uma água que se transformará em uma fonte para a jorrar do interior de quem aceitar o convite. A linguagem de Jesus é simbólica. Ele não está com um cântaro na mão a distribuir água para os seus ouvintes, não é? Mas o que ele está aqui mostrando é que a água tem a função de matar a sede, de lavar a sujeira, de regar as plantas. Está falando então de vida e pureza, não é? E como a água, ela faz as plantas produzir frutos, não é? Então, simbolizar o Espírito Santo como água traz toda esta simbologia, não é? De saciar a sede, a ideia de pureza, a ideia de aliviar a sede e a ideia também de regar a terra, não é? De fazer produzir frutos, neste caso, o fruto do Espírito. Um outro símbolo também é o fogo. O fogo já representa a purificação e a penetração do Espírito Santo na vida do crente. Veja que lá em Atos 2 foram vistas repartidas como que de fogo, não é? Então veja que quando Isaías confessa lá o seu pecado e diz que ele era um homem de lábios impuros, o que tinha ali? A impureza veio por meio do fogo. Então o fogo aquece, ilumina e purifica, retira as impurezas. Por isso que não combina alguém ser cheio do Espírito Santo e viver uma vida de impureza. Por quê? Porque o Espírito Santo nos purifica, nos santifica. O Espírito Santo, ele promove aí a retirada das impurezas, não é? O Espírito Santo também é simbolizado como o vento. Quando Jesus conversa com Nicodemos, ele fala assim, olha, o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, ou seja, percebes a sua presença, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então o vento, ele é invisível, mas suas ações são plenamente visíveis, perceptíveis, tá? Então uma pessoa guiada pelo Espírito Santo mostra o seguinte, que nós não podemos guiar o Espírito Santo, assim como nós não podemos controlar o vento. Você pode até construir alguma coisa para direcionar o vento, mas você vai direcionar naquele ponto, né? Naquele lugar. Mas o vento em si, você não tem como. Né? Não tem como. Somente a antiga presidente queria estocar vento. Né? Mas não tem como você controlar o vento. Né? É tanto que os navios, as embarcações, enfim, o que usa vento não controla o vento, mas descobre a ação do vento e se encaixa nessa ação. Não é? Então, você descobre, em tal lugar tem muitas correntes de vento, então nós vamos lá e colocamos lá turbinas eólicas. Né? Então a gente não muda a direção do vento para onde está a turbina, mas instala a turbina onde está o vento. Então, é o vento que vai, é o vento que flui. Assim é o Espírito Santo, ninguém pode controlá-lo, ninguém pode guiá-lo. Nós é que devemos nos entregar à sua total direção. O Espírito Santo também, ele é simbolizado pelo óleo. O óleo fala sobre azeite. Azeite fala de unção, que simboliza capacitação. Não é? Veja que os reis, eles eram ungidos, não é? Os sacerdotes, eles eram ungidos. Então, unção tem a ver com capacitação, não é? A Bíblia diz em Atos 1:8,
e recebereis o poder que há de vir sobre vós e sereis minhas testemunhas. Ou seja, o derramado do Espírito Santo, ele capacita a igreja de Cristo para cumprir a sua missão. Um outro símbolo do Espírito também é a pomba. A pomba, ela tem características próprias que envolvem simplicidade, mansidão, pureza, paz, sensibilidade e movimento. Essas são as mesmas características do Espírito Santo que desceu sobre o Senhor Jesus. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é aquela pessoa equilibrada, ela é aquela pessoa centrada, focada, não é? Ela é aquela pessoa sensível, não é? E ela é aquela pessoa também que se movimenta. Então, não é uma pessoa parada, é uma pessoa que está sempre procurando fazer aí a obra de Deus, não é? Fala de simplicidade também, fala de mansidão. Então, são características encontradas nestes elementos que nos fazem enxergar melhor a atuação do Espírito Santo na nossa vida, não é? Então são elementos da terra nos ensinando, vou fazer uma frase aqui agora, elementos da terra nos ensinando como funciona os elementos do céu, tá? Então estes são símbolos do Espírito Santo, para você entender como ele trabalha, para nós entendermos como ele age, para nós entendermos como ele interage com a gente, como nós devemos interagir com ele. Se o Espírito Santo é sensível, Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito Santo. O Espírito Santo ele também é uma pessoa, não é? Ele tem personalidade, ele se entristece, ele tem ciúmes. Olha, o Espírito que habita em vós tem ciúmes, então ele tem personalidade como de uma pessoa. Para que isso? Exatamente para a gente entender essa pessoalidade do Espírito Santo que habita em nós, para a gente entender como ele atua e como a gente interage com ele. Então a grande lição dessa lição 3 na classe dos juvenis é aprender como o Espírito Santo age, para que a gente aprenda como interagir com ele. Se a gente não sabe como age quem habita em nós, como a gente vai interagir? Entende? Então, aprender sobre os símbolos, anota aí, aprender sobre os símbolos do Espírito Santo é aprender como ele age, porque a partir do aprendizado de como o Espírito Santo age, nós aprendemos a interagir com ele. Eu vou até gravar um story aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo. Aprender, eu nem sei se eu consigo falar de novo, tá? Então vamos ver aqui, vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. Vamos lá. Então, ó, anotou aí? Vamos anotar, ok? Lição 3, classe de juvenis, vamos lá? Ó, a gente está falando sobre símbolos do Espírito Santo. Os símbolos nos ensinam como o Espírito Santo age, tá? Então anote aí que aprender como o Espírito Santo age por meio dos símbolos, pomba, vento, azeite, fogo, água. Então, quando nós aprendemos como o Espírito Santo age, nós usamos então esse aprendizado para interagir com ele. A nossa interação com o Espírito, ela é resultado do nosso conhecimento de como ele age. E a gente aprende como o Espírito Santo age, aprendendo sobre os símbolos do Espírito Santo. Uau! Top, hein? Aprendizado top. Então, ó, anotou aí? Vamos anotar? Foi. Pronto, foi. Olha só. Ó, olha só. Ó, muito bem. Estamos olhando aqui, você está olhando a minha tela. Ó, deixa eu até mostrar minha tela aqui para você, ó. Você olhou aqui, ó. Ó, isso são tudo grupos, tá vendo, ó? Professor Denis Pereira. Grupos da EBD no WhatsApp. Faça parte você também. O link para você me chamar está aí na descrição, tá bom? Bom, vamos lá então. Tópico 3, muito mais que símbolos, tá? Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Inscreva-se,
dê like no vídeo, deixe seu comentário que é muito importante para nós. E não se esqueça de adquirir o treinamento Transforme Suas Aulas, tá? Bom, então há muito mais que símbolos, já falei algo sobre isso. Como vimos, a pessoa do Espírito Santo, bem como as suas obras, têm significados tão amplos que é necessário lançar mão de algumas figuras para descrevê-lo. Afinal de contas, não há na linguagem humana um termo capaz de exprimir alguém tão poderoso quanto o Espírito Santo. Como eu já falei, o Espírito Santo ele é uma pessoa. Portanto, ele não é exatamente vento, água, fogo, azeite, pomba. Esses elementos apenas apresentam ou representam sua pessoa, tá? E aí, por isso que é muito importante, mais do que nós aprendermos a identificar o Espírito Santo pelas figuras, é pedir a ajuda de Deus, ou ao próprio Espírito Santo, claro, que nos ajude a experimentar cada um desses aspectos do Espírito Santo em nosso viver, tá? Então, a gente falou aqui sobre símbolos do Espírito Santo, tá? Então, símbolos do Espírito Santo. A gente trabalhou aqui os símbolos do Espírito Santo, tá? Agora, que fique bem fixado nesta aula, mais importante do que conhecer os símbolos é usar este conhecimento para interagir com o Espírito Santo. Então, ele é sensível, ele é delicado, ele é manso, não é? Ele está no controle, né? Ele purifica. Então a gente precisa olhar para a nossa vida e perceber, meu Deus do céu, como está a minha vida? Eu estou vivendo em pureza? Porque se o Espírito Santo habita em mim e ele produz pureza, não combina uma vida cheia de sujeira, espiritualmente falando, né? Como que é o meu comportamento, né? O Espírito Santo ele é simples, ele é delicado, ele é manso. Então não combina agressividade com alguém que é cheio do Espírito Santo. O fogo fala de pureza. Esse fogo aqui não é falar em mistério. Esse fogo aqui é purificação. Tá? Então é não se conformar com a sujeira. É evitar a sujeira do pecado a qualquer preço, a qualquer custo. Mas uma vez que se sujar, procurar a limpeza e não permanecer na sujeira. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele nos purifica. Um dos símbolos que não está aqui na lição, eu estou olhando aqui, água, fogo, vento, óleo, pomba, certo? Um dos selos que não estão aqui, talvez o selo que não está aqui, que mais me chamou a atenção, o símbolo que não está aqui é o selo. O selo, tá? Então, um dos símbolos do Espírito Santo é o selo. Olha o que diz Efésios 4, Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, o Espírito Santo, ele é o selo. Selo fala de identificação, anote aí. Selo fala de identificação. Quando você vai comprar algo, tudo que você compra, que adquire, tem um selo. Um selo de identificação. Um selo de propriedade. Propriedade, tá? Um selo também que fala de autoridade. Tudo isso é símbolo do Espírito Santo na nossa vida. Interessante que essa semana tive uma experiência na quarta-feira. Eu fui levar uma pessoa do meu serviço para a rodoviária e no caminho essa pessoa foi falando ali do meu lado no carro e de repente ela viu uma mulher na rua e essa mulher estava com uma roupa bem colorida mesmo e bem, como podemos dizer, indecente, tá? Enfim, eu queria usar uma outra palavra, fugiu aqui da cabeça. Enfim, e é interessante que a pessoa do meu lado olhou, mas enquanto ele olhava, eu escutei ele falar assim: você não pode olhar, irmão, não olha não, né? Então, e aí ele falou assim: você é assembleano, né? Eu vi que você é.
sabe? Então, nós precisamos voltar a esse tempo, onde as pessoas olham para nós e identificam nas nossas palavras, atitudes, no nosso andar, no nosso falar, no nosso agir, a presença do Espírito Santo. Por quê? Porque ele é selo. Selo é marca que fica visível para que todos reconheçam que aquilo tem uma propriedade e que aquilo está sob uma autoridade. Entende? Então nós, enquanto cristãos, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Vale lembrar que esses símbolos do Espírito Santo, eles não necessariamente simbolizam, eles não necessariamente eles estão disponíveis apenas para os batizados no Espírito Santo. Não. O batismo com o Espírito Santo é revestimento de poder. Aqui nós estamos falando de símbolos do Espírito Santo e todo cristão genuíno, seja ele batizado com o Espírito Santo ou não, fale em línguas ou não, ele precisa. Se o Espírito Santo habita em você, então estas são as características de um crente cheio do Espírito Santo. Esta simbologia, ela é manifestada na nossa vida. Então um crente cheio do Espírito Santo, ele é guiado pelo Espírito Santo, ele procura viver uma vida de purificação constante, ele procura viver uma vida que glorifique a Deus, porque ele entende que carrega um selo, ele carrega uma marca, ele representa uma autoridade, não é? Ele é uma pessoa dócil, ele é uma pessoa amável, ele é uma pessoa que quando abre a boca gera vida nas pessoas, assim como a água mata a sede, as palavras do cristão devem gerar vida nas pessoas. A única sede que deve gerar é sede por Deus, por isso que o cristão também é sal, sal gera sede pela presença de Deus, enfim. Então, os símbolos do Espírito Santo mostram como ele age e como nós devemos representá-lo na terra. Tem isso também. Anotou aí? Os símbolos do Espírito Santo mostram como ele age. Anota aí. Vamos ver se alguém vai anotar. Vamos ver se alguém vai anotar. Eu vou fazer até um aqui, ó. Agora no vou fazer aqui no grupo do WhatsApp, tá? Então, ó, a gente tá aqui, né? Então, vamos lá. Então, ó, lição 3 na classe dos juvenis. Então, a gente está falando aqui sobre símbolos do Espírito Santo. Os símbolos do Espírito Santo, primeiro mostra como ele atua. Primeiro mostra áreas e de uma maneira humana, terrena, mostra a sua personalidade, mostra como ele age. Por outro lado, os símbolos do Espírito Santo também mostra como nós devemos representá-lo. Então o Espírito Santo é vento. O vento não é direcionado. Ele direciona. É ele que assopra. Ninguém controla o vento. Então o cristão genuíno, ele é controlado ou guiado pelo Espírito Santo. Não é? O cristão genuinamente, habitação do Espírito Santo, ele vive uma vida de purificação, porque o fogo purifica. O cristão genuíno, ele é puro como a água é pura, e a presença dele, as palavras dele aliviam a sede espiritual das pessoas como a água o faz. O cristão genuíno também, ele tem a autoridade de Deus sobre a vida dele, porque ele foi ungido pelo Espírito Santo. Então, ele representa o reino dos céus aqui na terra, com unção, com autoridade. Então, o símbolo representa como o Espírito age em nós e como nós devemos representá-lo nesta terra. Fique por dentro da aula completa no canal. Tá? Então, a gente está trabalhando aqui esse tema. Tá? Então, anotou aí? Selo. Então, como nós atuamos, como nós trabalhamos, como nós nos envolvemos com o mover do Espírito Santo. Então, estude os símbolos, descubra um pouco mais, não completamente, mas descubra um pouco mais como o Espírito Santo atua e interaja com ele dentro dessa forma de atuação do próprio Espírito Santo de Deus. Amém, meus amigos? Forte abraço. Assista, curta, compartilhe. Inscrevam-se no canal e até o nosso próximo encontro. Que Deus abençoe vocês. Forte abraço. Valeu, Deus abençoe.